Começando mais um episódio do Depois de Umas. Puxa uma cadeira que esse papo vai longe. Prepara a sua bebida favorita e acompanha a gente aqui semanalmente toda sexta-feira. Nesse happy hour virtual sobre assuntos engraçados, às vezes importantes, mas principalmente que faça você se desligar por um instante da aceleração do mundo e dar boas risadas. Se você quer acompanhar a gente no Instagram, @depois de umas. Eu sou André Wala e eu tenho Maré 1.6. Hoje eu tô aqui com uma Tropical Session Ale, que é uma cerveja aqui da Costa Rica chamada Marbella. Fred, o que tem à mesa? Eu sou Fredão Ribeiro e eu sei fazer punta-taco. Hoje eu estou tomando a Trooper, a cerveja da melhor banda de metal do mundo. É uma English Bitter, concebida aí por uma cervejaria inglesa muito boa. Melhor banda do mundo, a gente pode ter um problema aí com o Guedes. André Guedes, nosso convidado, o que tem à mesa hoje? Eu sou o André Guedes e todo carro merece um turbo. Pô, não discordo não, a Iron Maiden é foda. Tô tomando uma Roy Garden, tô simples. Super simples, eu gostei da sua simplicidade. Juliano, o que temos à mesa? Eu sou Juliano Azeredo e eu só tive Fiat. Simplicidade é com o mineirinho, né? Eu tô dando uma continuidade numa festa da firma e tô mantendo a Heineken, que eu comecei a tomar lá. Heineken é esta que o nosso amigo que vai falar agora, Léo Lousada, não é muito fã. Léo, o que temos à mesa? Eu sou o Léo Lousada. E hoje eu tô aqui só pra ver o quão braço esses caras são. Então, hoje o que eu tenho à mesa é uma, como tá frio em São Paulo, é uma Bock da Schornstein. Aquela cervejaria que você gosta muito, André. Gosto da IPA deles, é maravilhosa, muito boa, beleza. Nosso próximo convidado, hoje estamos cheios de convidado aqui, Luiz Ricardo. Luiz Ricardo, o que temos à mesa? Eu sou o Luiz Ricardo e eu tive o melhor carro da galáxia. Hoje eu tô abraçado com uma da República Tcheca, uma Tchekvar, uma laje espetacular. Isso é muito bom. Gosto muito do Luiz Ricardo, sempre admirei muito quando você fazia o Bozo lá, era bem legal, cara, no SBT, Pois gosto é. bastante. Luiz Ricardo, lá, 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 lá. Vamos então, começando o nosso assunto de hoje, a gente vai falar hoje sobre histórias que os carros contam. Aqui tem um montão de histórias, pra você terem uma ideia, todo mundo me mandou os briefings, eu tive que sair cortando, porque senão a gente ia fazer uma série aqui, uma sessão de 4 horas, e a gente vai falar aqui do que esses carros contam pra nós. Eu quero começar perguntando pra vocês, então, qual foi o primeiro carro que vocês tiveram? Fred, qual foi o primeiro carro que você teve? O meu primeiro carro foi um Fiat Uno Mille Electronic 93, que veio da minha mãe e eu dividia com meu irmão. E tinha um escapamentozinho Cadron, cara, que fazia um ronco bacana, só que era só isso, né? O ronco não era alinhado à velocidade. Fred, qual foi o seu primeiro carro, então? Não, brincadeira. Deixa o Fiat aí, vale como carro ainda. Deixa isso quieto. Vamos continuar. Falou o cara que tem uma areia, né, velho? Isso aí Guedes, qual foi o seu primeiro carro, velho? Pô, é meu atual carro, né? Tô até hoje com o primeiro carro. É um Corsa SS 2008. Maravilha, comprou novo. Comprei novo. E por enquanto não tenho planos em vender, não. Só por motivo de força maior, se a mulher quiser, mas por enquanto não penso de vender ele não. Beleza. Juliano, qual foi seu primeiro carro? Cara, o meu primeiro carro foi uma magnífica Panorama da Fiat. Ai, sim, hein? Essa é coisa boa. É um 147 Weekend. Exatamente. A álcool. 4 marchas. Um primo meu teve uma também. Léo, qual foi seu primeiro carro, cara? Cara, o primeiro carro que eu dirigi foi um Monza. Esse foi sensacional. Dá saudade até hoje. Luiz Ricardo, qual foi seu primeiro carro, velho? Cara, meu carro foi um espetacular Chevrolet Chevette 1.6 a álcool, 1986. Um espetáculo, rapaz. Cinzinha? Na verdade, é um azul que a gente não sabe que azul era aquele, sabe? Era um azul meio burro quando foge, meio cor da aeronáutica. Eu só sei que o carro era muito feio, cara. A gente botava uma rodinha, tentava dar uma melhorada, botava uma coisinha, mas, cara, a cor era muito feia. Meu Deus do céu. Você olhava pro carro, chegava... A primeira impressão que você olhava quando você olhava pro carro é que cor é essa? Que cor é essa? Não é roxo, não é azul. É parece que pegaram uma mistura assim, a tinta que sobrou foi essa aqui, vamos juntar tudo, ver o que dá, e saiu aquilo ali. Cara, o meu primeiro carro, pra dizer que é o meu que eu andei mesmo assim, muito mesmo, foi um Fusquinha 73 branco.
Gostava muito dele, coloquei um sonzinho pra não colocar o som exposto ali, eu botei no porta-luvas um CDzinho e tal. Era um Fusquinha legal com um volante Panther, gostava muito dele. Era um Fusquinha que me levou pra muito lado até que ele fundiu o motor, etc. Tem uma história aí longa sobre esse assunto que a gente pode falar no meio do episódio. Entendo que esses foram os primeiros carros de vocês. Agora, esses carros foram os que mais marcaram na vida? Juliano, esse seu 147 Wagon foi o carro que mais marcou, não? Todos os carros, de alguma forma, marcaram, tem algum episódio muito ou engraçado, ou trágico, ou alguma coisa importante na minha vida. Mas esse carro me marcou muito, cara, pelo fato de ser o primeiro, sabe? E esse carro me levou para muito lugar, viajei muito. Foi um carro que eu comprei sem querer. Eu estava indo olhar um outro carro e fui olhar esse carro e não deu para comprar. E na volta, eu passando na porta de uma casa, esse carro estava lá para vender. E me chamou a atenção, porque ele estava muito conservado. Acabou dando negócio e eu fiquei com esse carro muito tempo. E esse carro, por que ele me marcou muito? Porque além de fazer tudo que a gente espera, né, de um carro, de servir, de levar para passear e tudo. Cara, esse carro depois eu vendi ele pro meu sogro. Esse carro, ele tinha uma característica incrível, assim, que ele não podia ver uma nuvem de chuva que ele começava já a falhar. Teve uma vez voltando de Belo Horizonte, com a minha mãe e a minha avó, tava uma chuva horrorosa, assim, e eu com medo, já tava à noite. Falei, puxa, esse carro vai começar a dar problema. Quando a gente estava quase chegando em casa, o carro começou a falhar. E não deu jeito, cara. Parou no meio da estrada comigo e com a minha mãe. E como era o meu primeiro carro, é lógico que eu não tinha nenhuma chave de fenda ali dentro do carro, né? Não tinha nada. Aí eu falei, olha, gente, o carro pifou aqui, deve ter molhado o distribuidor, alguma coisa. Eu não tenho nada para enxugar. E vó, você sabe como é que é, né, cara? Dali a pouco eu vejo a minha avó se contorcendo toda dentro do carro. Você acredita que ela tirou a anágua? Anágua, para quem não sabe, é uma saia que usa debaixo da saia. A minha avó tirou a anágua, cara, para enxugar o distribuidor do carro. Aí, cara, fui lá, aquela novela. E a anágua é de um tecido sintético, né? Então nem enxuga direito, foi uma dificuldade. E a minha avó é bordadeira, né, cara? Já é falecida, beijo, vó. Mas ela é daquelas bordadeiras lá de Minas, famosas e tudo. Aí logo depois eu ganhei uma caixa de flanela toda bordadinha, toda cheia de frufru. Que eu não tinha coragem de aparecer com essa flanela para ninguém, né? Então foi esse carro, cara. Esse carro foi fantástico, assim. Você conseguiu engatar a terceira nesse carro quantas vezes, cara? Que o câmbio do 147 é uma maravilha, né? Meu amigo, eu acho que eu fiquei bem forte, viu, dirigindo esse carro. Mas o Ninho também, ele não gostava muito de engatar a primeira quando ele acordava, não. Então tinha manha, né? Você ligava o carro, ia sair de casa, puxa a segunda, depois passa direto pra primeira, aí você consegue engatar sem fazer uma abacatada, né, no câmbio. Caramba, tu tem que engatar o carro pra enganar o carro pra engatar uma marcha, bicho. Velho. Fiat, né, velho? Fiat é isso aí, cara. Eu já tive um 147zinho que também dava um pouco de trabalho. E fora que quando eu fazia a curva, aquele barulhão de homocinética, né? Plá, 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 vai cair a roda aqui, mas não caía, não. Ele aguentava bem, mas fazia um barulhão, fazia. Guedes, eu queria que você comentasse de primeiro carro, já que o primeiro carro foi o Corsa desde 2008, quando que você começou a mexer nele, a modificar, e aí a gente vai falar mais sobre esse papo de modificação depois, mas quando que você começou a mexer nele? O Corsa 2008, mas eu comecei a mexer em 2007. Eu tive um Corsa antes desse. Foi um rolo, meu irmão, ele tava pra pegar na época um Astra SS e eu nem lembro direito, mas ele meio que me tapeou e eu peguei um Corsa, mas o acordo era, o carro era meu porque eu pagava, mas ele que andava, né? E ficou só aquela frustração que eu não conseguia andar no meu próprio carro. E naquela época eu já olhava pro carro, pensava nas modificações e sonhava, e quando teve que vender o carro ficou aquele sonho, né? Falei, pô, um dia eu ainda vou ter um carro desse e vou fazer tudo que eu planejei e não fiz. Aí comprei, né? Minha mãe, na verdade, me deu em 2008. E eu sempre gostei, assim, de carro muito limpo, impecável, na parte, assim, da pintura, sempre brilhando, tentando manter o carro sempre bem cuidado. E toda vez que eu lavava o carro, eu ficava meio que sonhando nas modificações, o que eu ia fazer. Só que eu tinha um plano de fazer o motor, de fazer um projeto, só que eu sabia bem que não dava para fazer ele aos poucos, ou então fazer uma coisa meia boca. Então, se eu fosse
fosse fazer um motor, ia ter que fazer freio, ia ter que fazer suspensão, ia ter que fazer câmbio, ia ter que fazer um monte de coisa. E eu comecei praticamente no início de 2009, né, um ano depois, a estudar as modificações, estudar a mecânica, começar a falar com algumas preparadoras, né, a preparadora que eu fiz o carro, eu mandei quase 500 e-mails antes de mandar meu carro para eles. Não sei como eles tiveram tanta paciência comigo. Então fui refinando as ideias, estruturando no Trello o que eu tinha que fazer, as etapas, os gastos, até que em 2013 tinha juntado a grana do estágio e outros serviços que eu tinha feito para conseguir um dinheirinho a mais, e eu mandei o carro para São Paulo para fazer esse projeto, né? Aí eu consegui fazer tudo de uma vez, mas foi a etapa 1 do projeto, depois eu refiz e refinei. Foi muito tempo sonhando e planejando. Boa. Luiz, esse Chevette, apesar de feio, ele dava problema também, ou ele era feio, mas era limpinho, gente boa? Rapaz, ele era maravilhoso quando ele andava, sabe? Assim, e eu tava dentro que eu não via a cor do carro, né? Mas toda semana, por exemplo, o Guedes falou desse momento de lavar o carro, né? Quando a gente, molecão, assim, 18 anos, adorava, né? Pegar o fim de semana, dar aquele trato no carro. Eu terminava de lavar, secava o porta-malas, que com certeza estava cheio d'água, e tinha que desmontar o carburador, cara, porque ele estava com um problema de desniquelar, vai soltando uma camada de níquel que o carburador tem. E estudante, estagiário, não tinha grana para comprar um carburador, né? Aí tinha que ir lá comprar um pouquinho de gasolina, tira o carburador, desmonta ele todinho, vai lá, limpa. E quando eu não fazia isso, certeza que na segunda-feira o carro ia deixar na mão. Aí um dia eu cansei dessa vida, larguei. Quem tem história de carburador aqui também é o Fred. E ele tem uma história de carburador eletrônico. O que é isso, Fred? Cara, foi um dos carros excelentes que eu tive, mas isso aí era o calcanhar de Aquiles. Eu tive uma Royale GL 2.0 94. Uma curiosidade legal desse carro, eu fui o terceiro dono, mas recebi nota fiscal, recebi tudo, e esse carro foi vendido no dia do meu aniversário em 1994. Então eu tava completando 14 aninhos, esse carro tava saindo da concessionária, e aí 12 anos depois a gente ia se encontrar. A Royale desse ano, as Royales começaram a sair com injeção eletrônica, mas só a linha gasolina, né, os motores a gasolina. O motor a álcool, eles decidiram inovar também. Então o que eles fizeram? Vamos colocar o carburador eletrônico. Então você elimina o afogador. Então era um carburador que tinha alguns sensores e ele ficava dosando eletronicamente a quantidade de combustível que ia entrar ali. Então, quando você ligava o carro, o sensor ia dizer que o motor estava frio, então por isso era como se você puxasse o afogador, e aí à medida que o motor esquentasse, isso aí ia diminuindo, então o próprio carburador ia gerenciando essa questão. Qual é a chance disso dar certo? E no motor a álcool, né? No motor a álcool e com o clima de Brasília. Então, quando você pega aqui aquela época friazinha de junho, né, em Brasília, cara, você ligava o carro, você não conseguia puxar afogador porque não tinha afogador. Então o carro apagava, aí você tinha que ficar esquentando o carro no acelerador, tinha que ficar acelerando ela até ela chegar numa temperatura ideal. E a partir daí, cara, era um show de pilotagem, porque quando você ia fazer um balão em Brasília, né, balão, para quem é de fora de Brasília, é retorno, e lá em Brasília tem bem pouquinho, né? Então de manhã cedo, nessa época fria, carro a álcool, sem afogador, você saía de casa, ia fazer um balão desse, velho, punta-taco, cara. Você tinha que aprender a meter o pé na embreagem, né, para trocar a marcha, pisar no freio e continuar acelerando o carro, senão o carro apagava. E aí, assim, você tem que se adaptar a esse tipo de coisa, né, um estilo de pilotagem que o carro demanda de você, né. E o mais legal é que durante uma época da nossa vida, a minha esposa ficava dirigindo esse carro, né, Gabi dirigiu o carro, Gabi teve que aprender o punta-taco também, né, cara. Então, às vezes ela dirigia com sapato de salto, né, teve que aprender a técnica aí do punta-taco. Então foi um carro que ensinou muita coisa pra gente, né? Nessa época eu tinha muita proximidade com o Fredão, eu lembro da Gabi, cara, falando toda a falda de palavrões. Esse carro, numa alegria, cara. Uma alegria contagiante. Ela adorava, né? Mas ou era isso, ou era um Escortezinho L pelado, né? Não tinha direção hidráulica, não tinha nada, que foi esse que eu passei pro Luiz Ricardo. Então, ela ficou com o melhor carro
mas tinha que dominar a técnica aí do punta-taco de manhã, né? Já tive que passar por isso também várias vezes. Putz, lá em casa já teve muito carro, não meu, mas meu pai teve uma época que negociava muito carro, então sempre rolava isso, cara, uns carros desregulados, e eu não sabia que o nome era punta-taco até então, mas eu já fazia isso. Ixi, minha mãe ficava desesperada, porque ela falava assim, ou eu freio no quebra-mola, ou eu acelero. Quando eu faço os dois, o carro morre. E morria em todos os quebra-molas com ela, porque ela não dominava a técnica do punta-taco. E na Royale, se você não fizesse isso, o carro apagava, você perdia a assistência hidráulica, né, a direção hidráulica, e para fazer um balão, né, e depois você ainda tinha que ligar o carro, então não era uma situação muito agradável, né? Então, ou era punta-taco ou não era. Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto aqui do contexto, só para entender quando vocês aprenderam a dirigir. E aí, quem não é muito, o menos ligado em carro aqui é o Léo, que eu sei. Quando você aprendeu a dirigir, Léo? Foi autoescola mesmo, 17 anos ali, ou o quê? Puta, cara, por incrível que pareça, foi. Eu nunca tinha pegado um carro até entrar no carro da autoescola. Morria de vontade de dirigir, de ter... chega nos 18 anos, naquela época você chegava nos 18 anos, a primeira coisa que você vai fazer é tirar carta, pegar carro, sair pra balada, mas foi a primeira vez que eu entrei no carro, foi na autoescola, e eu acho que eu sempre fui muito observador, eu sempre via meu pai dirigindo, e aí, cara, a primeira vez que eu entrei na autoescola, eu saí dirigindo, o instrutor olhou pra mim e falou assim, você já dirigiu, né? Eu falei, não, cara, nunca liguei um carro e fiz o que eu tô fazendo aqui agora. E aí o cara falou, não é possível, cara. Eu falei, cara, eu sempre vi meu pai dirigindo, eu observava o que ele fazia, e eu só tô repetindo. E aí ele falou, entendi. Aí eu tirei uma da cara do instrutor no primeiro dia. Isso aqui não é difícil, né, cara? Acho que qualquer um consegue fazer, não é? Aí o cara ficou me olhando, ele falou, não, cara, tem gente que não consegue fazer. E o dia que eu fui tirar a carta, olha que louco, minha autoescola tinha 20 pessoas, foi lá em Santos, e era aqueles dias de prova que vai todo mundo para um lugar. Da minha autoescola, no dia da prova, só eu passei. Os outros 19 bombaram, cara. Eu aprendi a dirigir muito cedo. Aprendi a dirigir na roça lá com 12 anos, numa D20 do meu pai, e aí meu pai sempre foi muito liberal com isso. O Fred sabe, já fui na casa dele diversas vezes sem carteira, já fui pra escola, pro La Salle sem carteira, de carro, de moto, de tudo que é tipo de veículo que possa imaginar. Já demos rolê de XR3 conversível, de diplomata, tudo isso aí. Era muito bom. Eu aprendi a dirigir cedo e tal, mas eu fui fazer, né, autoescola e tudo mais, porque era obrigatório, mas eu consegui fazer uma aula só, e o cara falou, não, já tudo bem, você precisa só perder essa mania de ficar com o pé na embreagem, ou de colocar a mão no câmbio só na hora que for passar a marcha e tal, mas tá tudo certo. Aí pode vir aqui tal dia. No final de semana, né, que fazia, era sábado ou domingo que fazia a prova, não sei. Aí eu cheguei pra fazer, cara, e aí era um raio de um Chevette, a álcool, e o cara falou, como você já sabe dirigir, você vai ser o primeiro. Ele já sabia, né, que o Chevette poderia apagar, e era um mau sinal apagar, né? E eu nunca tinha perguntado pra ele assim, punta-taco é fora da lei? Tipo, ou eu posso fazer? Tem que ser louvável você saber soltar o freio de mão do Chevette quando dá aquela travada básica. Então você já sabe soltar aquele botão que prende ali. No Monza também tem, Léo deve ter passado por isso. Não sei se é nos carros da Chevrolet, nos Diplomata, tudo prendia aquele botão lá danado do freio de mão. O carro já tem um volante torto em relação aos pedais. Já tem um erro crasso de engenharia no Chevette. E outra coisa que eu aprendi também, falando um pouquinho desse negócio de punta-taco, é que a gente vai falar disso, mas eu vou fazer um resumo rapidão. Eu gostava de rebaixar carro, gostava de andar com os meus carros, eu gostava de andar com eles arrumadinho. Então baixar um pouco e tal, botar uma rodinha, não sei o que. E aí pra passar em quebra-mola tinha que passar muito mais devagar e de lado, né? Então eu aprendi também que o punta-taco servia ali principalmente de manhã. Bom, primeiro quero perguntar pro Guedes, como é que você aprendeu a dirigir e quando, Guedes? Eu aprendi a dirigir quando era criança num trator Ford 1953, né, do meu avô, que foi... Meu avô, depois que voltou da Segunda Guerra, era um homem do campo, e na região ninguém tinha nenhum maquinário, tinha nada, e ele, na credibilidade, sem dinheiro, nem existia esse negócio de pagar parcelado, boleto, essas facilidades que tem hoje em dia. Ele conseguiu, tipo, no fio do bigode, comprou um trator e fez com que a produção dele, né, aumentasse bastante e fosse meio que a virada da minha família, né. E esse trator tá até hoje lá no Rio e funciona. Eu aprendi a dirigir nesse trator. Depois, quando eu tinha mais ou menos meus 12 anos, ele me ensinou a dirigir de verdade no carro, que foi num Fusca 1971, né, que estava até pouco tempo com meu pai.
E meu avô, ele, por ser ex-combatente, cheio de mania, ele tacava o foda-se, não queria colocar a placa cinza, era placa amarela, a gente ia pro centro do Rio fazer compra de supermercado com placa amarela, só ele no trânsito placa amarela. A polícia parava, mas não dava nada, né? E era muito massa, só que eu levei muito esporro, porque meu avô falava uns termos que eu não entendia, né? Debreia, debreia. Eu, porra, o que é debreia? Né? Ou então breca. Ele falava ele falava umas coisas assim que eu, caraca, vô, o que é debreia, né? Aí já tinha dado ruim, o carro já tinha morrido, já tinha quase atropelado alguém, mas deu pra aprender. E foi muito gostoso quando meu pai restaurou o carro há uns 3, 4 anos, sei lá quando foi, poder realmente sair no carro e curtir, porque foi o que eu aprendi a andar. Mas foi num trator e no Fusca, resumindo. Entendi. Esse termo debreia também é marcante de quando eu aprendi a dirigir. O primeiro carro que eu dirigi, assim, completamente, que sempre tem aquela brincadeirinha, né, de segurar o volante enquanto o pai tá controlando os pedais, mas o primeiro carro que eu dirigi, assim, full, foi um Del Rey, do meu tio Ubatã. Foi desse jeito, eu perguntei pro meu pai se ele podia me ensinar. Pai, deixa eu dirigir o carro, assim, fazer tudo. Aí meu pai falou assim, não, filho, hoje não, tal. Aí meu tio pegou e entregou a chave do Del Rey. Óbvio que eu saí correndo, ele saiu correndo atrás, mas aí ele falou, agora a gente vai aprender a dirigir, né? Aí tinha essa história do debreia. Eu tinha 12 anos, cara, eu não fazia ideia do que era debreia. Mas aí consegui sair do outro lado. Com 12 anos eu já sabia dirigir. E aí a vontade de dirigir todo dia só aumentou, né, cara? Vocês não se sentem mal disso ser ilegal, não, seus sem vergonhas? Bicho, isso era início de anos 90, era a selva, velho. Uma coisa que eu lembro desse negócio de fora da lei e tal, não sei o que, uma vez, cara, uma história rápida de que os carros contam, eu vou deixar mais espaço pros convidados aqui hoje, mas uma história que os carros contam e que eu tenho que contar é com um Chevette, era azul também, mas não era o azul marinha que era o Chevette aqui do Luiz Ricardo, era um azulzinho metálico mais claro. Saindo do cursinho, eu entrei na faculdade muito novo, então eu tava fazendo cursinho com 15 anos. E aí, chamei um amigo meu, Alexandre Chocolate, um abraço aí pra você. Ia ter um jogo do Brasil nesse dia, e eu falei, vambora mais cedo pra gente ver o jogo. E eu deixo você em casa. Beleza, peguei o carro e saí pra deixar ele em casa. Quando eu tava no meio do caminho, cara, uns caras num Escort pararam do lado da gente e mandou encostar. Eu falei, encosta é nada, você tá maluco? Aí o cara me fechou. Eu falei, deu ruim. Aí ele avisou, sou polícia. Aí eu falei, deu pior ainda. Aí desceu do carro, chamou viatura, aí falou, documento do carro, habilitação e tal. Eu acho que esses caras estudavam lá e eles já tinham me manjado, porque não é possível que eles tinham, como é que eles iam adivinhar? Eu sei que eu tinha, se eu não tenho muita cara de velho hoje, eu tinha a cara de um bebê. Aí eles chegaram e me abordaram. Cara, final das contas, falei, bicho, lógico que eu tenho aqui o documento do carro, mas carteira de habilitação eu não tenho, porque eu tenho 15 anos. Aí o cara chamou a viatura, chegou um camarada nessa viatura, que morava na minha rua. Eu vou contar uma história dele daqui a pouco. Me levaram pro quartel junto com esse meu amigo. Papo vai, papo vem, pra você ver como é que as coisas eram, né? Era fora da lei, mas ficava aquela coisa, aí falou, chamou meu pai, não sei o quê. Aí daqui a pouco saiu um sargento lá de dentro da cabine, assim, acho que todo sargento tem bigode, eu não sei porquê, eu só imagino sargento de bigode, e esse não era diferente, tinha um bigodão. Aí ele chegou e falou, né, menor, dando cavalo de pau na rua essa hora. Eu falei, eu? Eu não tava dando cavalo de pau nada não, tava deixando meu amigo. Então quer dizer que meu colega tá ali, tá mentindo. Eu falei, não quer dizer isso não, só quer dizer que não era bem isso. Ele falou, não sei o que, aí foi, chamaram meu pai. Aí meu pai veio, deve ter levado um esfrega lá dos caras e nós fomos embora. Cara, resulta que esse meu amigo que tava comigo, ele tava fazendo cursinho e ele passou pra ser oficial da PM. Ele já entrou na PM, no primeiro dia dele ele já era aluno, que já era superior ao cabo que prendeu a gente. E eu perguntei pra ele esses dias e ele falou, aquele episódio foi muito bom pra eu entender como é que aquele batalhão funcionava. Eu não sei o que houve, mas depois se ele puder vir aqui no episódio e contar pra nós, ou então mandar um WhatsApp pra mim, eu queria muito saber o que aconteceu. Falando em história que os carros contam, a gente tem histórias de carro que deixaram a gente no prego, né? E eu sei que o Luiz tem uma história. Que história é essa, Luiz? Meus problemas com os Ford, né? Meu pai tava com um problema, foi avalista de um cara, teve uma dívida que não era dele, e o único carro quitado era o meu. Aí a gente acabou vendendo o carro para não ficar aquela questão de dívida, tudo. E para não ficar a pé, um amigo meu chegou, meu tio tem um carro sensacional, você vai adorar o carro. E é barato. Eu, vamos lá, né?
Cheguei, cara, era um Del Rey 89 GL 1.6 a álcool. Esse carro, ele tinha ele tinha 4 cores diferentes, 4 tons de azul. Aí, cara, ele tinha uns problemas, por exemplo, você dava seta pra direita, virava o volante, o limpador ligava, né? Mas ia levando, né? Ia tocando, era o que tinha, né? O famoso é o que tem. Aí um dia eu voltando da biblioteca da UNB, fui estudar pra faculdade, voltando uma chuva lascada, e dessa vez o limpador funcionou, dá pra ir pra casa. Eu tô indo, quando eu tô contornando ali o Lago Paranoá, sempre tinha uma poça d'água ali que ficava por ali, né? E eu começo a pô, o carro tá indo, tá tudo beleza. De repente eu começo a sentir um negócio batendo na minha panturrilha aqui. Cara, quando eu olho pra baixo, tinha 1,5 palmo de água dentro do carro, cara. A lama, água suja, os livros boiando. Eu não sabia se eu olhava pra frente, se eu continuava, se eu... Eu só sei que eu tive que parar um pouco mais à frente, embaixo da ponte do Bragueto. Quem conhece Brasília sabe onde que é. Na antiga ponte do Bragueto, né? Abri a porta saindo água, cara, quando abri a porta. Peguei um potinho que tinha, um potinho de sorvete, alguma coisa que tinha lá dentro do porta-mala, tirando água do carro para conseguir voltar. Porque esse carro, inclusive, ele era do Maranhão, cara. Tinha um rombo de um assoalho que dava para passar um abacate. Maresia comeu o carro. Comeu o carro, cara. Comprei barato, mas, pô, não precisava de tanto, né? Você até pode ter água no carro, mas... A gente tem um camarada aqui que tá aqui com a gente que você sabe muito bem que o senhor Henrique, pai do André, sempre teve carro antigo, né? E carro antigo não necessariamente é carro velho, mas é porque a chance dele dar um prego é maior. Por exemplo, a Panorama lá, o distribuidor, que é a avó do Juliano teve que se contorcer pra tirar a anágua. Cara, essa história é fantástica. Essa da anágua foi espetacular. Essa é boa. Mas o André tem uma boa história de uma V-Maguete. Qual que é, André? Meu pai teve um V-Maguete em 1967, o carro todo original. Conheceu o carro num quase acidente de trânsito. A gente estava um domingo andando de Belcar e a dona anterior do carro avançou o cruzamento e eles quase bateram de lado, né? Meu pai parou, conversou, comprou o carro, todo original, era para ter deixado ele placa preta, só que ele teve a ideia de jirico de colocar um motor CHT do Escort XR3. Caramba, e foi bem na época que eu tirei carteira de motorista e era o meu carro do dia a dia. Então o pessoal via, né, aquele moleque de cabelo comprido, cara de novo, toda hora andando pra cima e pra baixo, fazendo merda doidado. Depois eu conto um pouco das merdas. Era uma mistura de emoções, porque muitas vezes era legal pra caramba de estar andando nesse carro, fazendo as coisas, curtia com os amigos. Só que vira e mexe o carro, ele dava uns problemas, né? Porque tinha as adaptações e as coisas velhas e tal, e eu passava muita raiva. Então já aconteceu, por exemplo, de uma vez, no aniversário de namoro, eu juntei um dinheiro, fiz toda uma surpresa e falei, pô, hoje vamos ter uma noite legal, né? E fiz uma reserva, não, nem era reserva, ia levar para um motel, passar o pernoite, fazer um negócio todo, e tinha escolhido aquele motel Parkway, que fica do lado do McDonald's, no setor de motéis. Perto do antigo saída sul, né, que aceitava carteira de estudante. Não, já era habilitado, mas tava na permissão. Aí quando me dei conta, eu passei da entrada, tipo uns 50 metros. Aí eu falei, eu não vou lá no final na Candangolândia fazer aquela tesourinha e voltar. Eu vou esperar os carros acabar de passar, vou fazer uma contramão de 50 metros e já mergulho pra entrada do motel. E eu tô lá parado esperando os carros passar e o som tava ligado. Aí do nada o som desliga e eu vou arrancar, o carro não sai do lugar. Aí eu pergunto pra falecida e falo, você desligou o som? O que aconteceu? Ela, não mexi em nada. O carro deu pane. Aí eu falei, puta merda, o que eu faço? Aí eu falei, desce do carro e ajuda a empurrar. Aí a gente foi empurrando o carro até o posto de gasolina. Chegamos na porta do motel. Ninguém me recebeu. Eu tive que bater no vidrinho lá pro cara. Aí ele, o que é? Eu falei, sou cliente, né? A pé. Eu fui a pé. Aí o cara foi, me deu a chave lá e falou, espera na vaga, sei lá, na vaga 18. Aí eu vou pra vaga 18. Aí do lado tinha um export, no outro lado tinha um outro carro e eu abraçado com ela, constrangido, esperando assim, de cabeça baixa, né? E deu tudo certo. Aí no outro dia, quando eu fui pro posto de gasolina, tinha luz, eu consegui mexer no motor, vi que tinha sido um fio do motor de partida que tinha soltado. Mas esse tipo de situação de passar raiva com o carro foram muitas, nossa senhora. Mas eu quero emendar nesse DKW aí, porque agora o Fred vai escutar uma coisa
interessante sobre esse carro. Quem já andou contigo nesse carro, Guedes? Primeiro vocalista do Iron Maiden, o Paul Di'Anno. Caraca, que fera, velho! Ô Fred, sabe o Didi Mocó quando tenta se matar? Pode fazer isso aí em casa agora. Foi uma época que eu tava com tempo, eu não tava trabalhando, nem estudando, então tudo que me chamavam eu sempre topava. E o Paul Di'Anno, ele tava na fase da carreira que ele viajava o mundo sozinho, sem banda, e antes do show, alguns dias antes, ele passava o repertório, alguma banda cover de Iron Maiden da região, ensaiava, né, já tava com o repertório todo certinho, e eles juntos faziam uns 2, 3 ensaios e partia pro show. E ele veio pra Brasília, né, tocou com o Marreco, que tem aquela banda, né, o Totem, fazia o Marrecos Fest aqui em Brasília, e ele chegou no MSN, no Orkut, e falou, André, amanhã a gente vai buscar o Paul Di'Anno no aeroporto, não tá afim não? Eu falei, claro, e eu fui com um amigo, a gente bateu umas fotos, pegamos autógrafos, e beleza, tô indo embora, aí o pessoal esperando o Paul Di'Anno acabar de fumar uns 5 cigarros, e foi o tempo de ter entrado na Vemaguete e passar bem na frente lá do desembarque. Aí só deu uma buzinadinha, um tchau, o Di'Anno só jogou o cigarro, saiu correndo, feito um louco atrás da Vemaguete, né, mandando parar, e ele quis ir pro hotel Meliá comigo, não queria ir no, acho que era um Siena que ele tinha, não quis ir no carro do Marreco. E a gente foi, né, até o Meliá, chegamos lá tipo 9 da manhã, bati mais umas fotos, e quando eu tô me despedindo, aí ele falou, como assim, você vai embora, não vai sentar aqui e tomar uma cerveja com a gente? Eu nunca tinha tomado cerveja antes de meio-dia. Eu sei que eu tomei tanta serpa. Essa referência é a melhor. Mas tanta serpa, que eu cheguei em casa bêbado e de ressaca, e eu tinha tipo 18 anos. Aí meu pai já querendo dar um sermão, porque eu cheguei loucão. Eu falei, pai, eu não poderia guardar o remorso de ter tido esse momento e por moralismo eu ter deixado de lado, né? Eu tô muito louco mesmo, eu bebi mesmo e eu vou me orgulhar dessa história, né? Eu não bati o carro, não atropelei ninguém, dá nada, mas eu cheguei assim podre de ruim, porque eu acho que eu tomei tipo umas 20 para 30 serpas, não tomei café da manhã, e quando eu já tava empapuçado, soluçando, ele abria mais uma, e o Paul Di'Anno gostou de mim e desse meu amigo, e ele tem muito problema, né, com droga e tal, então o Marreco tava preocupado do Paul Di'Anno acabar cheirando muito, fazendo merda e de rolar o show, então a gente tinha que deixar o cara entretido, sair bastante. Então a gente saía o tempo todo de Vemaguete. Ia pra churrascaria, ia pros puteiros do Pistão Show pra ver os pole dance, os stripper, ia pra tudo que é canto, e o tempo todo eu tava de motorista do Paul Di'Anno, né? E como não tinha medo de lei seca nem nada, era tomando uma, dirigindo o Vemaguete e ele junto, né? Falando um monte de merda, cantando mal pra caramba, mas foi uma semana bem legal. Falando sobre esses problemas que os carros dão aí, foi quando eu comecei a falar, mas eu não podia deixar de puxar essa história sua. O Fred tem que falar a história do Logos GLI 94. Pois é, cara, na época que eu rachava o Uno com meu irmão, meu pai tinha um Logos 94, que ele tirou 0, o carro todo bonitinho. Então, assim, o carro pra viajar era o Logos, né? Estava eu e meu primo Sablado. Sablado, um abraço pra você. Lá em Caldas Novas. E aí, justamente no cruzamento maldito, onde no carnaval de 2 anos antes, um caminhão praticamente arrancou a traseira do Monza desse meu primo, a gente estava nesse cruzamento, indo para uma festinha num clube lá em Caldas Novas, umas 10h30 da noite. Aí beleza, sinal fechou, eu paro, o carro morre. E o carro era relativamente novo. Aí dou na chave, nada. Beleza. Sai do carro, né? Liga o pisca-alerta, sai do carro, abre motor. E aí comecei a dar uma olhada. Como o carro já tinha dado os probleminhas na injeção, eu foquei na injeção eletrônica, né? Aí nisso, eu tava olhando lá, tentando ver se tinha alguma coisa desconectada, alguma coisa. Cara, para um Fusca atrás da gente. E assim, a rua tava deserta, né? Para um Fusca atrás da gente, cara. Aí de repente sai uma voz feminina, assim, de dentro do Fusca. Vocês estão precisando de ajuda? Aí eu falei assim, o carro parou aqui, a gente não tá conseguindo fazer ligar de novo. Cara, saem 3 loiras do carro. E elas, assim, muito bem apessoadas, né? Bonitas muito e tal. Muito bem apessoadas, bonitas. Entendi, a gente entendeu. Você pode fazer uma descrição melhor, Fred? O que é bem apessoado pra você? Só que aí, cara, foi aquela situação que eu comecei a pensar assim, eu falei, bicho, ou é uma pegadinha, então cadê a câmera?
ou então eu vou acordar no dia seguinte numa banheira de gelo com um corte aqui nas costas e sem um rim. Porque, bicho, um carro com 3 mulheres parar pra ajudar 2 caras. Aí beleza. Eu acho que o carro tá com problema na injeção eletrônica. Aí uma delas já falou, ou pode ser o carburador também. Aí eu falei assim, bom... Uma delas chegou e falou assim, ah não, mas você não tá enxergando bem não. Cara, a mulher acende um isqueiro e aproxima, assim, do motor, velho. E assim, e bem em cima da parte lá da injeção, bicho, tem tubulação de combustível ali, tem fio, tem tudo, tem vapor de combustível. Aí eu, não precisa não, eu tô enxergando bem, né? Já afastando a mão da mulher. Aí nisso, uma delas fala assim, ô fulana, vamos ligar pro Caveirinha. Aí eu falei, bicho, que porra é essa de Caveirinha? Aí ela chega, não, Caveirinha é um amigo meu, ele mexe com moto, ele é mecânico de CG. Eu falei assim, velho, o cara mexe com CG, ele não vai conseguir mexer nessa parada. Aí, e eu tava mó nerdzão, assim, né, porque carro com injeção eletrônica, você não dá tranco, né, você não faz pegar no tranco. Aí, e foi a primeira coisa que meu primo falou, não, vamos empurrar, pega no tranco. Eu falei, não, velho, não vou fazer isso, carro do meu pai e tal, não sei o quê. Bicho, depois de toda essa situação, velho, com a parada do Caveirinha, velho, e o isqueiro no cofre do motor, eu falei assim, Sablado, quer saber, velho? Vamos pegar no tranco, velho? Aí eu entrei no carro, só que assim, o terreno que a gente tava era de plano para um pouquinho íngreme, assim, né? Aí eu entrei no carro, ele não conseguiu empurrar sozinho, eu virei para as mulheres e falei, vocês conseguem ajudar a gente? As mulheres de salto alto, velho, empurrando o carro com a gente. Enfim, no final das contas o carro pegou, e aí aquela coisa, volta para casa? Claro que não, vai pra festa, né? Lógico. Só que a gente chega na festa, as loiras estavam lá, mas óbvio que a gente ficou conhecido como os moços do carro quebrado, né? Aí já foi um 0-0 absurdo com elas, né? A gente teve que tentar em outras frentes aí a batalha. Muito boas pessoas, muito boas pessoas. Andrezão, tem uma dúvida aí da galera. Todo mundo tá falando do carro, que o carro era legal e não sei o quê. Falou dos pregos que tiveram, aí dos problemas com o carro. Eu quero saber quando que vocês foram braço, qual foram as piores batidas que vocês tiveram? Eu posso começar aqui, não vou nem falar uma história minha, mas eu vou falar uma história do briefing aqui, que eu queria que o Juliano começasse pela batida da caminhonete. Essa aí foi uma das inúmeras, né? Mas essa aí foi a mais marcante da minha vida. E eu não era nem tão novo mais, eu já tinha 25 anos, estudava em Belo Horizonte, morava lá, mas no interior sempre teve, e principalmente na minha geração, o pessoal bebia muito e dirigia muito depois de beber e tal, e eu também tive uma fase assim, né? E aí teve um dia, meu pai, eu não tinha meu carro ainda, o meu pai, ele tinha uma caminhonete Ford F100, daquelas com motor V8, né? Câmbio no volante e tal. E a bicha andava muito. E um dia desse, num fim de semana, lá na cidade do meu pai, eu saí com a minha turma, a gente foi pra rua, tomou umas e outras e tudo, e até que chegou a hora de ir pra casa. E sempre tinha aquela famosa voltinha antes de ir embora para casa, né? Aí quando eu tava passando num lugar lá na cidade, perto de uma praça, eu dei uma cochilada e a caminhonete, ela subiu, começou a subir no meio fio assim, eu me acordei, vi o que estava acontecendo, tomei aquele susto, falei, nossa, cara, eu tô com muito sono e tô meio bêbado, eu tenho que tomar cuidado, tenho que ir embora para casa. E assim eu fiz, coloquei segunda na caminhonete. Para quem conhece, a primeira quase a gente não usava naquela caminhonete, porque o motor era muito forte, né? Eu falei, eu vou de segunda até na casa do meu pai. E assim eu fiz, foi bem devagar, fiquei em pezão ali para não dormir de novo e tal. E a hora que eu cheguei em casa, cara, consegui colocar a caminhonete na garagem com todo cuidado, né? Aí a hora que eu fui fechar o portão, eu vi que subir no meio fio, eu tinha esbarrado em alguma coisa e a caminhonete tinha perdido a ponteira do para-choque. Eu falei, ai meu Deus, perdi a ponteira do para-choque. Meu pai vai ficar muito bravo comigo. Vou lá buscar essa ponteira. Isso já completamente bêbado, né? Cara, e a hora que eu fui buscar essa ponteira do para-choque, o que acontece? No mesmo lugar, dormi, eu só acordei com essa caminhonete pegando um voo, ela acertou um poste na metade do poste, cara, era um poste de madeira, essa caminhonete caiu de lado, quebrou o poste no meio,
esse poste passava uma rede de alta tensão, essa rede arrebentou, caiu em cima da caminhonete e eu parado dentro da caminhonete, segurando o volante da caminhonete, com os olhos arregalados, sem entender direito o que estava acontecendo. A rede de alta tensão explodindo do lado de fora. E assim, foi uma cena terrível. E o pior, né? Essa rede, ela alimentava o clube náutico da cidade, onde estava tendo uma maior festa, cara, aquela noite. Ou seja, além de arrebentar com a caminhonete toda, eu acabei com a festa, com o baile. E a hora que o pessoal do baile estava saindo aquela multidão do baile para saber o que tinha acontecido, todo mundo passando e olhando pro artista, né, que tinha acabado com o baile da cidade. Então, assim, foi uma cena terrível, que eu só saí da caminhonete. Eu ainda tive o discernimento de sair da caminhonete só a hora que a rede de alta tensão acabou de explodir, né? E o detalhe, Pois é, imagino. Isso aconteceu em pleno início do governo Collor. Ou seja, a grana que meu pai tinha para tocar a empresa dele, ela foi toda embora para consertar essa caminhonete, pagar o poste, pagar a multa da CEMIG e, enfim, consertar essa atrapalhada toda. Que cidade que era? Sete Lagoas, em Minas Gerais. Pertinho de Belo Horizonte, né? Pertinho de Belo Horizonte. Quando você bateu, terminou assim a batida, em que posição você estava dentro do carro? Ela parou virada em cima da porta direita dela, porque a batida foi do lado esquerdo, então ela pegou aquele voo, bateu no poste e caiu. Ela ficou parada de lado, assim. E eu estava em pé dentro da caminhonete segurando o volante, porque a hora que eu acordei com aquele movimento da caminhonete, eu segurei o volante com toda a minha força. E a hora que ela bateu em pé, de lado, eu tava lá agarrado no volante, cara. Não conseguia soltar. E fiquei agarrado ali até parar de explodir lá do lado de fora. Transformador com a rede de alta tensão. Foi nessa aí que meu pai proferiu a célebre frase dele, que depois que eu consegui ligar para ele, né, de alguma forma, nem lembro como que eu consegui ligar, porque naquela época não tinha celular, né? Aí ele falou assim: Juliano, quando você liga de madrugada, nunca é pra me dar notícia boa, nunca é pra me dar os parabéns, é só pra contar essas paradas. Essa aí foi dureza, ainda acabou com a festa de um monte de gente. Eu acho, André, que a gente precisa depois chamar aí o Juliano, principalmente, mas chamar o Guedes, o Luiz também, pra gente, depois de falar de carros, mas pra gente contar nossas histórias bêbado com os carros, porque, pelo visto, tem várias. O Luiz tem uma história de batida boa do Palio 98, né, Luiz? Esse Paliozinho foi um Palio que minha mãe pagou um consórcio, né? Antigamente a gente pagava consórcio há muito tempo, né? E ganhei esse carro, tudo. Usei pra caramba. Depois de um tempo, eu tava saindo da UNB, novamente, brigando com a namorada, sei lá o que eu tava fazendo, desatento. Um cara foi e carregou a frente do carro. Eu passei direto num retorno daqueles em frente à APSEF ali, quem conhece. O cara foi e carregou a lateral, a frente do carro. Aí, pô, desculpa, não sei o que, aciona seguro, tal. Prendi o para-choque no carro de novo, vida que segue. Era uma sexta-feira, né? Vamos lá. Contei aquela coisa, aquela briga. Aí o pai dá uma bronca, não sei o que e tal. No sábado, vou pra casa de um amigo. Vamos fazer um churrasco, não sei o que. O amigo bêbado. Vou buscar cerveja. Foi buscar cerveja, bêbado, não tá vendo, Léo? Mais uma vez a cerveja entrando na jogada. Ele saindo bêbado com a S10, pum, carregou a lateral do Palio. Já tava frente batida, veio a lateral. Poxa, depois a gente resolve isso, não sei o que, beleza. Nessa de sair do churrasco, a gente foi pra alguma coisa no Parque Shopping. O pessoal inventava não sei o que, vamos pro Parque Shopping. Eu catei um paralelepípedo, achei uma vaga. Uma vaga aqui. Achei um paralelepípedo, cara, de uma altura de uns 50 centímetros. Eu fui dar ré achando que era uma vaga, tinha um negócio desse no meio da vaga lá. Amassei a traseira do carro. Nossa senhora. Pois é, já foram 3 batidas, né? Em 2 dias. Aí eu vou parar esse carro, porque não é possível, né? Parei o carro, na segunda-feira eu deixei na OK Automóvel, na concessionária. Ele, pode encostar o carro ali. Não, vou parar ali perto daquela árvore, tá um sol lascado, né? Vou parar ali naquela árvore que o carro fica na sombra, tranquilo, tudo. Rapaz, enquanto eu tô dando entrada na concessionária, o tempo fecha. Aquela coisa de filme, sabe? Tá aquele tempo aberto, de repente... fecha o tempo. E começa um vendaval, uma chuva com vento. O vento soprando, levantando tudo, não sei o quê. De repente, a árvore caiu. Quando eu vejo, não é possível que é minha árvore, não. Quando eu olho, a árvore caiu em cima do carro, dentro do pátio da concessionária.
no meio do carro. Pegou o teto assim, pá, quebrou os vidros todos e com a chuva, tudo que tava dentro do carro que eu ia tirar, voando papel de faculdade, voando, molhando o banco, um salseiro danado. Mas você arrumou o carro ainda? Já tava seguro. O problema é que eu acionei o seguro por causa da frente. Quando o cara chegou pra olhar o carro, ele falou assim, porra é essa? Era uma batida na frente, o carro tava lateral amassado, a traseira amassada, uma árvore em cima do carro. Tudo quebrado, cara, que era uma árvore grande, pô. No final das contas, eu me dei bem nessa história, porque eles tiveram que arrumar a lateral, o teto do carro, né, que amassou, a lateral que o meu amigo, o Bebo, tinha batido, e a traseira que eu subi, né, no meio fio. Ou seja, o seguro arrumou a frente do carro, o restante a concessionária arrumou, então... sai ganhando de certa forma, né? Mas eu não queria aquele carro mais nunca. Ô Guedes, o seu pai que sempre teve muito carro antigo e que são carros, putz, que você devia, eu sei que você andava, você devia andar com muito cuidado, né? Porque bateu o Camanguia, Impala, Willys, que eu sei que seu pai teve DKW, várias que eu vi lá, você devia andar na ponta dos dedos, né? Se é que você andava em todos. Não, desses aí que você citou, foi tudo... Eu era adolescente ou criança, então não cheguei a guiar nenhuma vez. Presenciei meu pai escapar de umas, né? Tipo, vou contar então do meu pai escapando, depois os carros que eu guiei. Meu pai, ele teve um Willys Itamaraty e o banco inteiriço, né? Carro antigo, muitos tinham aquele banco inteiriço. E meu pai, ele saiu todo simples, de bermuda de tactel. E lá no final da Asa Sul, perto do setor policial, quando você faz uma curva para cair no eixinho, meu pai entrou na curva muito quente e ele começou a deslizar no banco. E caiu no meu colo e não conseguia voltar por nada pro lugar dele. Ele segurando o volante na ponta dos dedos pra acabar a curva e meu pai totalmente sentado em cima do meu colo, né? Só quando acabou a curva que ele voltou pro lugar dele. Escorregou e não voltava. E com esse mesmo carro, meu pai também escapou de outra, que ele não viu que o trânsito tinha parado de uma vez no eixão, depois que você sai do buraco do Tatu. Ele teve que jogar o carro pra cima do meio-fio e passou atrás das pilastras, onde ficam os cracudos, sabe? Né? Onde tem aquele concretão meio inclinado, onde tem aquelas pilastronas ali do viaduto. Meu pai passou com o carro por detrás das pilastras e voltou pra pista, né? Eu tava com ele também, foi tenso. Mas desses carros antigos, assim, eu não cheguei a sofrer nenhum acidente, não cheguei a bater, mas eu... tirava muito pega e vários amigos que aceleraram comigo acabaram batendo o carro, né, durante o pega, porque eles ficavam putos de estar levando pau para uma V-Maguete, um carro, na visão deles, um carro velho e tudo mais, então eles iam mais inconsequentes, assim, com a cabeça fervendo e não conseguia costurar, no ato de costurar acabava batendo em dois carros ao mesmo tempo, várias merdas, assim, vários amigos que aceleraram comigo bateram os carros. Mas eu nunca cheguei a bater, não. Eu conheço uma Panorama que já acelerou com a V-Maguete aí, do seu pai, viu? Se era um careca, pode ter sido meu pai ou meu irmão, agora na época cabeludo. Meu pai sempre tinha notícia. Meu pai sabia tudo que eu tinha feito, né? Por conta do cabelo comprido, o pessoal dava notícia, putz, era foda. Eu tive uma batida uma vez, novamente, né? Meu pai sempre me deixava andar nos carros, então novamente eu não tinha carteira. Isso foi mais ou menos em 95, por aí. Meu pai tinha comprado um carro que era dos sonhos dele, assim, cara. Meu pai tinha comprado uma BMW 93, uma 325 93, daquelas com câmbio de ônibus, né? Que vai... bebia mais que tudo. Mas beleza. Aí meu pai tem um comércio perto da nossa casa. Tinha um comércio, agora tá mais longe e tal. Mas enfim. Saí, cara, quando eu tô subindo, tinha uns bares. Saiu um senhor. E aí de novo a cachaça, né? Cachaça na ideia. E eu passando, esse cara entrou na minha frente com um Del Rey. Todo lascado. Bicho, ele bateu com esse Del Rey, eu indo reto e ele entrou na diagonal, que o Del Rey, a lanterna esquerda do Del Rey e aquela ponteira do para-choque do Del Rey, saiu ralando a lateral direita da BMW todinha, cara. Da lanterna dianteira até a lanterna traseira, fez um amassado assim. Meu pai teve que, lanternar e pintar. O pior é que ele teve que chegar rápido, porque se alguma coisa... Lógico que não teve nenhum problema, mas se alguém falasse alguma coisa, ele ia ficar sem razão completa, né? E claro que o cara não tinha dinheiro pra pagar, então acabou que ficou por isso mesmo. De batidas assim mais fortes, acho que foi essa. Cara, eu bati o carro uma vez só e foi bem assim, eu espirrei e bati. Como assim, Léo? Eu tava andando com o carro, dei aquele espirro, sabe, que a sua alma tenta sair do corpo e volta.
E aí, a hora que voltou, eu já dei aquele famoso cutuco no carro da frente. Óbvio que o cara tinha engate, o carro do cara não fez nada e o meu carro estourou a frente inteira do carro por causa de um espirro. Espirro dirigindo, cara, é a situação mais bizarra que tem, porque, pô, às vezes você tá dirigindo e, assim, nem sempre você tá no assim, parado, né? Às vezes você tá, sei lá, 60, 80, e aí vem aquela vontade de espirrar, e aí fica aquela coisa, né? Você tenta deixar um olho aberto, mas aí no fundo da sua cabeça vem aquela lenda urbana que se você espirrar de olho aberto, o globo ocular vai saltar. Então você não sabe o que você faz, né, cara? Aí você fica naquela... Aí acaba saindo. Vai catarro no painel, vai tudo, velho. Mudando de assunto aqui, das batidas e tal, queria que o Juliano contasse pra nós uma história aí de um aluguel de um carro que ele teve nos Estados Unidos que foi bem legal. Logo no início da minha carreira, né, como engenheiro, eu sou engenheiro, eu trabalhei numa grande construtora lá em Minas Gerais. E eu nunca tinha viajado para o exterior. E numa determinada época, eu desenvolvi um projeto para interligar todas as unidades dessa empresa, as principais unidades da empresa. Não tinha nem rede corporativa ainda e tal. Bom, e tinha 2 escritórios que eram nos Estados Unidos. E era necessário que eu fosse para lá para coordenar esse trabalho lá nos Estados Unidos. E um dos escritórios da empresa era em Washington, na Washington DC, capital. Então tá bom, fui por conta da companhia e fiquei instalado num hotel muito bom, lá perto do escritório da empresa. E aí, cara, aquela coisa, né? Apesar de mineirinho, da roça, capial de tudo, eu sempre fui muito aventureiro, muito atirado, assim. Eu gosto de descobrir, gosto de coisas novas, diferentes e não tenho muito medo de me aventurar, não. E aí, cara, eu decidi alugar um carro no final de semana. Eu fiquei lá, no total, eu fiquei nos Estados Unidos 40 dias seguidos por causa desse trabalho. A minha parte lá funcionou bem, a parte aqui do Brasil não funcionou e eu tive que ficar lá. E eu falei, pô, o que eu vou fazer aqui, né? Aí depois de passear muito e tal, eu falei, cara, agora eu vou alugar um carro para conhecer melhor a cidade. Só que esse carro não era bancado pela empresa, era por minha conta. E eu era recém-contratado na empresa, duro de tudo, né? Então, um dia que eu fui alugar o carro, eu cheguei na locadora, eu falei, cara, o negócio é o seguinte, eu quero alugar um carro aqui, mas eu quero que seja o carro mais barato que você tiver. Aí ele me deu umas opções lá, foi me mostrando e tal, os carros e tal. E eu falei, não, mas isso aqui ainda tá meio caro pra mim e tal, eu quero o mais barato mesmo. Aí ele falou, cara, você tem certeza, é o mais barato mesmo que você quer? Eu falei, eu quero o mais barato. Aí ele falou assim, olha, tem um carro ali, mas eu acho que você não vai querer ele não, porque ele é câmbio manual. Eu falei, todo carro que eu já dirigi até hoje foi câmbio manual, isso pra mim não é problema nenhum, né? Aí ele foi lá me mostrar o carro. A hora que eu cheguei lá pra ver o carro, o problema pra ele era o câmbio manual. Só que o carro, bicho, era um Escort, um Escortzinho, completamente cor-de-rosa choque, sabe? Era um Escort rosa choque. Só que aqueles carros de vendedora da Mary Kay. Aí eu falei, cara, beleza, é esse mesmo, ninguém me conhece aqui mesmo, vai ser esse carro. Bicho, eu rodei com esse Escort em Washington, eu fui pra tudo enquanto é canto. E uma das coisas que eu tinha vontade de conhecer, um dos lugares que eu tinha vontade de conhecer era o Pentágono, né? Aí eu fico imaginando, até hoje os guardas devem estar querendo saber quem era aquele ET que ficou dando voltas lá no Pentágono, entrando no estacionamento do Pentágono com aquele Escort. Engraçado, eu passava na rua, ficava todo mundo olhando assim para aquele carro, eu falei, caraca, será que eu tô fazendo alguma coisa errada aqui? Não, acho que era o carro mesmo. Não, é porque é só porque o carro tinha câmbio manual. Manual que era o problema. Os caras estavam olhando e falaram, nossa, aquele cara é estranho, ele anda de carro manual. Sobre essas histórias de carro alugado, eu não tenho uma história de carro alugado assim muito especial. A única coisa que realmente eu tenho de carro alugado é que, cara, quando eu fui para os Estados Unidos eu levei um susto. Porque foi em 2009 e já em 2009 eles, eu acho que sempre, não sei desde quando, mas eu cheguei, a gente alugou o carro, Farofa tava comigo, inclusive, ele já sabia, mas eu não. E quando eu aluguei o carro, foi na Alamo, no aeroporto de Miami, os caras chegaram e falaram, aqui, tá aqui. Aí eu falei, tá bom, qual? Aí falou, vai lá e escolhe.
aqui todos dessa categoria que você alugou estão aqui, ó. Eu falei, e como é que faz? A chave tá lá, entra no carro e vai embora. Só que, tinha uns carros que eu nunca tinha andado, né, cara? E, assim, 2009, e a gente vê um tipo de carro daquele pra alugar, naquele preço, tinha sido barato, e até a gente pegou uma promoção, assim, bem boa. Eu fiquei assustado com esse negócio, e era assim mesmo, pra quem nunca foi e tá ouvindo aqui, você chega lá, paga, ou se já tiver pago, se já tiver feito o check-in e tudo mais, confere a documentação e vai direto pro carro. Aí você escolhe qual carro que você quer naquela categoria que você escolheu, entra no carro, eles vão conferir o papelzinho lá na saída e você vai embora. Então, cara, pra mim isso foi assustador. Vocês têm alguma história de carro alugado, de aluguel de carro mais ou não? Eu já me dei bem em alguns upgrades em aluguel aqui. Uma foi que eu ia para um show do Iron Maiden em Montreal, só que a Gabi ia ficar com o Arthur em casa e tudo, então eu precisava alugar um carro, né, pra ir, deixar ela com o carro, porque ela ia trabalhar no dia seguinte, eu ia chegar cedo, enfim. Aluguei um Corolla, que era a categoria mais barata, aluguei um Corolla, paguei tudo. Quando eu fui lá receber o carro, aí o cara falou assim, olha, a gente não tem um Corolla aqui, mas a gente vai te dar um upgrade pra próxima categoria. Aí eles iam me dar um Buick, que é assim, é um carro mais luxuosinho, né, e tudo. Era um modelo pequeno, mas era um carro que assim, eu já tinha dirigido de uma outra vez que a gente precisou alugar carro aqui. Eu falei assim, cara, você não tem outro não? Aí ele, não, mas qual vai ser sua utilização? Aí eu falei, eu tô indo pra Montreal, né, vou pra um show lá, amanhã eu tô de volta. Aí ele falou, não, cara, você vai pegar a estrada, tá aqui, ó, você vai pegar esse Charger aqui, né, um Dodge Charger. E aí eu falei assim, não, tal, mas eu não tô a fim de pagar muito caro, não. Ele falou, não, bicho, o upgrade vai te custar $8. Aí eu falei, manda pro papai, né, cara, a diferença entre um Buick. Um Buick e um Charger com tração traseira, né, e tudo. Aí, cara, fui no cagaço por causa do combustível, né? Cheguei, primeiro, peguei o carro, o tanque não tava cheio. Aí enchi o tanque, cara, pegou combustível pra caramba. Só que eu fui assim, falei, bicho, esse carro vai beber mais do que o Ala, né? Mais do que eu. Aí, cara, só que na ida, eu precisava chegar lá mais cedo, eu fui pela highway, cara, 100 km por hora, 110, velocidade constante, o carro fazendo 15 com 1 litro, velho. Aí eu falei, cara, eu não vou usar esse combustível, né, que eu coloquei no carro. Aí, beleza. Na volta, eu vim por uma estradinha um pouco mais, assim, uma estrada de interior, digamos assim, e vim me divertindo, né. Botei o câmbio no manual, o carro tinha 8 marchas. A marcha mais alta que eu engatei foi 5ª, né, então eu vim brincando com o carro mesmo e tudo. Quando eu cheguei na locadora, o cara viu que a quantidade de combustível que eu tava retornando o carro ainda era maior do que a que eu peguei. Aí ele falou assim, cara, quer saber? Vou devolver o adicional que você pagou, fica pelo preço do Corolla. Não paguei nada. E uma outra, essa é rapidinha, meu pai veio ano passado aqui me visitar, né? E eu peguei uns dias de férias e eu fui com ele para Mont Tremblant, né? Uma viagem assim, de pai e filho mesmo, né? Gabi ficou de novo com o Arthur. E aí, o que eu fiz? Eu entrei no site da locadora e eu aluguei um subcompacto. Ou seja, era um carro que eles diziam que era confortável para 3 adultos. Eu falei assim, cara, viagem de 2 dias, então assim, eu vou com o carro daqui de casa e Gabi fica com o subcompacto, né? Porque é só para levar tu para a escola, ela vai para o trabalho, tá de boa. Aí, cara, paguei baratinho, né? E a locadora era dentro de uma concessionária da Dodge. Aí eu cheguei lá com meu papelzinho, ó, vim buscar o carro aqui e tal, não sei o quê. Aí ela olhou, ela falou assim, olha, infelizmente hoje, o único carro que eu tenho para te dar é um Jeep Wrangler, né, que é aquele Jeepão mesmo, né. Aí eu falei assim, sem problema. Falei, mas vai ter algum adicional? Ela falou assim, não, claro que não. Como a gente não tem o carro que você quer, a gente vai te dar o Wrangler pelo preço do subcompacto que você alugou. Aí eu voltei pro estacionamento e Gabi, pode ficar com o nosso carro, eu vou viajar nesse aqui, velho. Cara, peguei o Jeepão, velho.
excelente, cara. Foi uma viagem muito bacana. Meu pai reclamou um pouquinho da suspensão dura do carro, mas foi fera, cara. Eu botei esse jipinho pra ralar também. Isso aqui é rapidinho, é só um upgrade muito bacana que eu consegui também lá no Canadá. Por um erro da locadora, eu tinha alugado um carro pequeno para fazer uma viagenzinha curta, numa estação de esqui, que era 80 quilômetros, então a gente ia voltar no mesmo dia. Então podia ser um carro bem econômico e pequeno, não precisava nem levar bagagem. E os caras erraram. No dia que eu fui buscar o carro, não tinha o carro econômico e com GPS. E eles ficaram tentando me empurrar um carro mais caro, eu não aceitei, endureci, a fila foi ficando grande. Aí no final o cara falou assim: cara, você sabe dirigir caminhonete? Eu falei: sei. Você aceita pegar esse GM Yukon? Depois vocês olham na internet, cara. Velho. Foi o maior carro que eu já dirigi na minha vida. Gastei uma grana de gasolina, mas o prazer de dirigir aquele ali foi sensacional, cara. Foi bacana demais da conta. O Rafa parecia que ele estava numa piscina dentro do carro, de tão grande que era o negócio. Mas o que eu ia contar não é isso não. Nessa viagem lá para o Canadá, foi uma viagem longa, de um mês, e a gente foi da costa leste até a costa oeste, do Quebec até Vancouver. Isso foi em 2015. E eu gosto de dirigir, quando eu faço as viagens, eu gosto de dirigir, de fazer uma parte do trajeto de carro. Então, a gente tinha decidido fazer o trajeto de Montreal até Toronto de carro, que dá mais ou menos 540 quilômetros. Beleza. E tinha, por causa do horário, por causa da distância, né? A gente tinha combinado sair num determinado horário. E já estava mais ou menos em cima do horário. E eu tinha que ir lá no aeroporto buscar o carro. Aí a hora que eu estava saindo, a Mariana, minha ex-esposa, falou assim: Juliano, você está levando todos os documentos que precisa para pegar o carro e tal? Aí, como todo homem, né, eu falei: claro que estou, tá tudo aqui comigo. Aí cheguei lá no aeroporto, cara, eu tinha esquecido o passaporte e não consegui pegar o carro, né? Aí já estava atrasado, pega metrô de novo, chega atrasado lá na casa que a gente tinha alugado, foi um Airbnb, isso aí é outra história, com aquela cara, né, de bunda, e falei: poxa, deu erro lá, porque eu esqueci o passaporte, tá? Nem falou nada, né, só deu aquela olhada, aí corri lá, voltei e peguei o carro. Aí me deram, cara, eu tinha pedido um carro que desse para colocar uma mala grande no porta-malas. A gente tava com uma mala muito grande, tinha levado só uma mala grande para eu, Mariana e o Rafa. E eles me deram uma Tracker da GM. Cara, quem disse que aquela mala cabia no porta-malas? Não coube no porta-malas da Tracker. Aí eu falei: cara, vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa mala no banco de trás, no banco do passageiro, e vou amarrar essa mala com o cinto de segurança, porque é um perigo essa mala desse tamanho aqui dentro do carro. Ainda mais com o Rafael lá do lado, né? Qualquer coisa podia esmagar o menino. Ele ainda estava em cadeia, ele tinha o que nessa época? 4 para 5 anos de idade. Cara, aí a mala era gigante, cara, muito pesada. E eu comecei a passar o cinto de segurança nessa mala e estava muito difícil para eu fazer isso sozinho. Aí o que eu fiz? Eu estiquei o cinto todo para ver se eu conseguia prender ele no banco do motorista, para poder enfiar a mala dentro do cinto e depois soltar e a mala ficar presa, né? Cara, quando eu fiz isso, eu tive que deitar um pouquinho o banco do motorista para poder passar o cinto de segurança no encosto da cabeça ali, né? E quando eu fiz isso, cara, o cinto deu uma escorregada e encaixou na parte de baixo do encosto da cabeça, ou seja, naquele lugar ali entre o encosto da cabeça e o encosto mesmo do banco, né? E eu não estava conseguindo tirar. Aí eu chamei a Mariana, falei: Mariana, olha, deu ruim aqui com o cinto de segurança.
Então, agora, assim, já está muito esticado o cinto, está difícil aqui de tirar. Então, só tem uma chance agora de eu conseguir tirar esse cinto aqui. Eu vou ter que abaixar mais o banco do motorista e você vai segurar o cinto aqui para ele não recolher. Porque se ele recolher, aí danou, eu não vou ter condição nenhuma de tirar o cinto daqui. E aí, cara, o que aconteceu, né? Dito e feito, ela segurou no lugar errado, eu fui abaixando o banco do motorista, o cinto foi recolhendo, aí resultado, fiquei com o carro com o banco do motorista que não conseguia levantar mais, porque o cinto traseiro estava travando ele, uma mala solta dentro do carro, tive que ir com Mariana, o Rafa e a mala gigante lá dentro do carro, dirigindo um carro sem banco, com o banco do motorista todo deitado, né? Lá no Canadá, eu falei, cara, eu já tô atrasado, eu vou entregar esse carro aqui agora, o cara não vai entender nada o que eu fiz com esse carro aqui para chegar com um carro desse jeito, e vai ser aquela confusão. Aí, a minha surpresa, e eu acho que essa é uma surpresa que a gente ainda tem até hoje, quando viaja para os Estados Unidos e tal, e para o Canadá, é como as coisas funcionam, né? Como as relações aí de consumo, elas funcionam. E eu acho também que eles não estão preparados para ter tanto brasileiro lá fazendo merda o tempo todo. Eu simplesmente cheguei pro cara do locador e falei, olha, cara, o carro não coube a minha mala, não. Aí ele falou assim, onde que ele tá parado? Eu deixei lá no estacionamento correto. Aí eu falei, então toma esse outro aqui, ó. Foi desse jeito. Ele não foi lá conferir e ninguém criou caso nenhum. Eu falei, cara, a hora que alguém vier pegar esse carro aqui, o cara não vai entender o que aconteceu com esse carro. Vai achar que alguém morreu enforcado aqui dentro. E aí, cara, me deram um Cruze da GM também. E impressionante como que a mala coube tranquilo lá no porta-mala. Aí a gente seguiu viagem. Cara, a gente podia ficar aqui horas, dias, a gente vai fazer outro episódio sobre essas histórias que os carros contam. Eu não posso deixar eu não posso encerrar esse episódio sem o Fred contar da grande Royale que ele gosta tanto, que ele fala tanto, mas eu queria que ele contasse a história da estreia dessa Royale com a família, então, já que ela é tão boa. Eu peguei essa Royale porque quando a gente estava se casando, eu precisava fazer dinheiro. Eu tinha uma picape Corsa Sport 2001 que eu comprei zero. Foi até hoje é o carro assim que eu mais tenho saudade, que eu mais gostei. Eu precisava fazer dinheiro, então a minha ideia era ou dar essa picape como parte do pagamento no imóvel ou vender esse carro e fazer pelo menos um dinheiro entre esse e o que eu ia pegar. E aí o Luiz Ricardo, a gente saiu para olhar um Verona na cidade do automóvel, o cara falou que tava impecável e tudo, chegamos lá, era uma bomba, e aí ele virou para mim e falou assim, velho, o pai de um amigo meu tá vendendo um carro que tá assim, tá zero, ele tá barato, eu só não sei se você vai querer pegar, é um carro meio assim de tiozão. Aí eu falei, cara, qual é o carro? Ele falou, uma Royale. Eu falei, bora olhar, né? Tô precisando da grana. Cara, cheguei lá, olhei o carro, andei, falei, velho, é esse, fechei negócio. E como eu falei, o único defeito que ela tinha, assim, era esse carburador eletrônico. Aí, beleza, peguei a Royale e antes de me desfazer da picape, né, eu tava com os dois carros, só que aí eu fechei negócio numa kit e o cara ia receber a picape no negócio. E aí foi o dia de mostrar a kit, né, meu pai já tinha ido lá, mas aí foi o dia de mostrar a kit pra minha mãe, pro meu irmão e a namorada dele na época, né. Pô, foi a primeira vez, como eu tinha picape, só andava eu e mais um, né. Se fosse andar mais gente, eu tinha que pedir ou o carro emprestado pro meu pai, ou usar o carro da Gabi e tal. Mas aí nesse dia, Gabi falou assim, vamos no Astra, né? Que ela tinha um Astra. Eu falei, não. Vai todo mundo na Royale. Comprei a Royale, vai todo mundo experimentar. Aí beleza, né? Todo mundo entra no carro, tirei o carro da garagem e tudo, saí com a família, né? Aí tava eu, Gabi, minha mãe, meu irmão e a namorada dele na época. Aí, cara, quando a gente tá indo ali da 308, quem conhece Brasília, da 308 pra 914, ali no meio das quadras, eu começo a acelerar o carro, saindo de um balão, começo a acelerar, aí de repente o acelerador vai pro chão, como se eu estivesse enfiando o pé mesmo, e o carro começa a perder velocidade, começa a desacelerar e apaga.
E aí eu solto o acelerador, piso de novo, ele não se mexe, ele tá colado no chão. Aí beleza, né? Você já tem que sair do carro com aquela frase da sua futura esposa falando: eu falei pra gente vir no Astra, né? Mas beleza. Aí, tranquilo. Abre capô, vai identificar qual é o problema, né? E a parada, cara, a parada é muito clara. Se você não domina a arte da gambiarra, você não tá pronto pra ter uma lasanha na sua garagem, cara. Você tem que dominar a gambiarra porque, assim, um carro desses vai estimular sua criatividade, vai trabalhar o seu lado lúdico. Então, abri o capô, vi que o cabo do acelerador tava totalmente folgado, voltei pra dentro do carro, vi que tinha uma buchinha, cara, e prendia o acelerador, assim, numa barra de metal, que era o que fazia o movimento, né, dele subir e descer. Essa buchinha se desgastou, caiu, e desse jeito você não conseguia acelerar o carro, né? Aí, com toda essa criatividade que o lasanheiro tem que ter, eu consegui achar alguma coisa que fizesse um calço no cabo do acelerador dentro do motor, né, perto do carburador, botei um calço ali que já esticava um pouco mais o cabo, peguei o lado que sobrou da buchinha, né, que não tinha esfarelado, calcei ali, encaixei o acelerador, e isso me dava meio acelerador, e assim, não podia desacelerar, porque se desacelerasse, a buchinha caía, o acelerador soltava. E desse jeito eu voltei para casa para pegar o Astra, voltei de, no máximo, terceira marcha e trocando marcha praticamente no tempo, porque não poderia desacelerar. É óbvio que até hoje, quando se fala da Royale, todo mundo fala dessa história. Foi assim, a primeira... Eu tenho uma foto desse dia, meu irmão, que nem gosta de me sacanear, tirou uma foto, mas é mais uma história que faz sentir saudade da Royale. Toda essa criatividade que ela fez com que eu tivesse, porque tinha que resolver esses pequenos costumes dela. A gente tá chegando ao final de mais um episódio do Depois de Umas. Eu vou começar por mim aqui nas nossas considerações finais, que a gente sempre fala depois de umas, e aí a gente emenda com a ideia que a gente tirou desse nosso episódio. Depois de umas, eu percebi que os carros têm muita história para contar, que a gente tem que cuidar dos carros que a gente gosta para que a gente fique com eles confortavelmente o tempo que for necessário. E eu entendi também que se você for dirigir, não beba, e se for beber, me chama. Fred, depois de umas... Cara, depois de umas, eu acho que todo mundo concorda aqui que carro é uma paixão. Não precisa ser o carro mais bonito, não precisa ser o carro mais moderno. Existem carros que tocam no seu coração, para falar bonito, nessa sexta-feira, e você passa a ter uma relação bacana com esse carro. Nem de longe, os carros que eu mais gosto da minha história foram os mais modernos. Então é legal a gente ver isso, que às vezes tem um carro que não tem nenhum atrativo para outras pessoas e que para você aquele carro, pelas histórias que aquele carro conta, ele é muito importante para você. André Guedes, depois de umas... Depois de umas, é muito bom poder ouvir essas histórias, contar histórias, porque esse mundo tá tão diferente. Os jovens só querem Uber, vários falam que nem querem mais ter um carro, né? E a gente pôde viver muita coisa bacana, vai ter muita história legal para contar pros nossos filhos, nossos netos. Tempos que jamais serão vividos novamente. Então a gente tem muita história legal. Juliano, depois de umas... Além de tudo que vocês falaram aí, depois de umas, isso é vida, né, gente? Essas histórias, todas as experiências que a gente passou, tudo isso é vida e a gente só está podendo contar aqui porque a gente está vivo, inclusive, né? Então, depois de umas, principalmente, não beba. E eu já tive muita sorte e eu acho que é isso, não dá para ficar contando com a sorte. Tem que tomar cuidado, ser responsável. E dá para curtir muito, tem muita memória boa, muita história engraçada, sem correr tanto risco. É isso. Léo, depois de umas... Bom, depois de umas a gente viu aí que carro é uma paixão nacional. Todo brasileiro adora carro. Até eu que nunca fui ligado, mas sempre me apeguei a um carro ou outro. Hoje em dia a minha meta é avião. O carro só vai me levar de casa pro trabalho. O que eu quero mesmo é viajar. Muito legal. Luiz, depois de umas... Depois de umas, eu descobri que os carros são parte da nossa história. Não tem como, né? Se você ainda é apegado, gosta de carro, curte carro, não tem jeito, vai fazer parte da sua vida. E descobri que se um dia eu for para um motel, eu não vou com um carro antigo. E
Pra evitar espirrar dentro do carro também, né? Excepcionalmente, neste podcast, eu gostaria só de terminar para que não haja nenhum tipo de intriga da oposição. Queria que o Luiz falasse e eu vou encerrar o episódio depois disso. Luiz, qual o melhor carro que você já teve? Melhor carro? E olha que eu já tive muito carro. Chevrolet, GM, Fiat, Ford. O melhor carro do mundo, o melhor carro da minha história é um Fiat Marea 2.4 20 válvulas HLX. Que espetáculo, cara. Muito obrigado a todo mundo que escutou até aqui. Esse foi o Depois de Uma. Sexta-feira a gente tem com a edição do Senhor R. Mais uma vez aqui, a gente agradece a presença de todo mundo. Valeu, até mais. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, obrigado.